Olá, pessoal! Estamos aqui juntos para o nosso segundo episódio do melhor podcast para você, mulher, para você que é mãe, o Pode Isso LanaCast. Hoje nós vamos falar de um tema absolutamente importante, encorajador, empoderador a respeito da importância de se entender que o divórcio não é o fim da sua vida, não é o fim da vida de ninguém. É algo absolutamente natural e cada vez mais natural, e que nós vamos tratar aqui de alguns aspectos importantes sobre o que é o divórcio, o que pode acontecer com o divórcio, com o fim do seu casamento, ou até mesmo da sua união estável, para que você entenda que não é o fim do mundo, não é o fim da linha, não é o fim do caminho. Mas antes da gente começar a bater esse papo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite a acompanhar o nosso podcast aqui no YouTube, mas também para você se inscrever no nosso canal para poder acompanhar todo esse conteúdo com frequência. Então não se esqueça de se inscrever e também de ativar as notificações naquele sininho, sabe? Tá aqui debaixo da tela, em algum lugar, tem um sininho. Você clica nesse sininho que toda vez que a gente subir um podcast ou um conteúdo novo aqui no YouTube, você vai ser notificada, vai ficar sabendo e vai poder acompanhar todos os episódios dessa nossa primeira temporada. Nós também estamos no Spotify, você pode nos favoritar lá na sua playlist para você sempre acompanhar o nosso conteúdo também por áudio lá no Spotify. Quando você estiver ali treinando, estiver fazendo uma outra coisa, você pode nos acompanhar no carro. Enfim, vai ser um prazer estar do seu lado sempre, sempre, sempre para trazer informações de alto nível sobre divórcio, sobre o direito de família, sobre a sua vida. Bom, mais uma vez eu tô aqui bem acompanhado, né? Tô aqui com a Lilian, já se apresentou, com o Thiago também, que já se apresentou no primeiro episódio. E nós vamos bater um papo hoje sobre esse tema, né? Existe vida após o divórcio. Esse que é o nosso lema dentro do Vitor Lana Advogados, o maior escritório digital em direito de família do Brasil. Hoje nós já atendemos 25 estados, pelo menos hoje, na data que nós estamos gravando esse podcast, dia 27 de fevereiro de 2023. Eu não sei amanhã, né? Mas 25 estados, além do Distrito Federal, além de 4 países também, que a gente consegue assessorar mães da melhor maneira possível, e nós vamos falar sobre isso. Eu vou começar sempre, ladies first aqui, né? Com a Lilian, para que ela dê uma introdução do que ela pensa disso, né? Do que o divórcio significa ou pode significar na vida de uma mulher, seja ela uma mulher que tem filhos ou não. Na verdade, assim, o que a gente sempre costuma falar entre nós aqui é a gente tem esse lema, existe vida após o divórcio, mas vai muito além disso, né? Existe uma nova vida após o divórcio. Então, às vezes a gente pensa que meu mundo caiu, meu mundo acabou, por onde que eu começo? Isso é natural, esse sentimento é natural, porque você está tão imbuída num estilo de vida, e às vezes até nas questões mesmo de abusos, enfim, que você acha que aquela ali é a sua vida, quando na verdade não é. Então, existe vida após o divórcio? Sim, mas existe uma nova vida te esperando. Então, eu acho que é muito... o que a gente acredita, o que a gente busca dentro do escritório é exatamente isso. É fazer com que a pessoa entenda que existe uma vida melhor ainda do que aquela já viveu após o divórcio. Não é não, Titi? Não é, Thiago? Eu sou testemunha viva disso, né? Esse é o nosso lema, a gente sempre pautou nisso, né? Porque o que a gente propõe para as nossas clientes é muito mais do que uma petição inicial, do que um recurso, do que alguma coisa. É justamente pegar aquela pessoa e melhorar a vida dela. E coincidentemente ou não, no ano passado, eu assumi um relacionamento com uma pessoa que é divorciada. E aí eu sou prova viva de que existe muita, mas muita vida após o divórcio. Isso aí Existe uma vida melhor após o divórcio, né? Melhor, bem melhor. Poxa, é engraçado que eu comecei a viver o drama agora, né? A coisa que eu já trabalhava com isso, mas até então eu nunca tinha tido um contato próximo, meus pais não são divorciados, enfim, nunca tinha vivido isso, né? E aí eu fui viver depois de advogado mesmo, de ser uma testemunha ocular disso que envolve o divórcio. Tem 2 enteadas maravilhosas, uma mais linda que a outra, eu amo as duas. Poxa,
existe muita vida após o divórcio. E olha como é que isso é rico, né? Você tá dando depoimento aqui das duas faces da moeda. Você, como advogado, que defende esse tipo de situação, que luta pelo direito dessas mulheres terem uma vida melhor, terem uma nova vida. E você, na sua vida pessoal, conseguir experienciar isso na própria carne, na própria pele, de ter aquele... Não que você, como advogado, não tenha o sentimento daquela situação. Você tem dimensão disso, mas, como profissional, é até bom que você tenha Vivência, né? Exatamente. Você consiga estar fora do problema, estando dentro do problema. Mas hoje você vive as duas situações. Você está dentro, em tese, do problema. Da vivência daquele tumulto de sentimentos. E você consegue, da mesma forma, gerir essas questões, não só emocionais, mas as questões práticas também. Com certeza. Não, e tem outro aspecto, porque eu também já vivi isso com os meus pais. Porque os meus pais são divorciados, né? Então, a gente, quando fala sobre divórcio, querendo ou não, eu vivenciei isso dentro da minha casa e tenho pra mim que, apesar dos pesares, porque não é uma situação fácil, a gente sabe disso, tenha sido a melhor opção realmente pra eles, né? Pra nós, filhos, né? Pra mim e pro meu irmão. Então, eu acho que... E ninguém morreu. E dentro do cenário que vocês viviam, você consegue, depois que tudo se resolveu, você consegue perceber que a vida melhorou. Melhorou, sem dúvida nenhuma. E ninguém morreu. A coisa continuou, a vida continuou. E eu acho que o primeiro insight, o primeiro ponto que eu quero tocar aqui na mesa é o seguinte. A expectativa é a mãe da frustração. Quero deixar bem claro aqui para quem está acompanhando esse podcast que é o seguinte. Casamento foi feito para não ser desfeito. Ele foi feito para durar até que a morte o separe. Mas o primeiro ponto todo casamento é finito. Ele acaba. Todos. Porque alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Então não tem como a gente falar em casamento eterno. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Por mais que você faça para dar certo, vão surgir situações que não vão permitir que isso aconteça. E aí, você vai se frustrar. E grande parte do sofrimento pelo divórcio vem dessa frustração. De às vezes, eu não consigo, não deu certo pra mim. Olha, vou falar uma coisa dura aqui pra você, mas que é importante que você coloque a mão na consciência e pense nisso. Você não é o centro do universo. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Se você colocar que lá no escritório a gente conduz mais de 1.000, 2.000 divórcios, parou pra pensar que só o nosso escritório tem mais de 1.000, 2.000 pessoas iguais a você? Imagina isso no Brasil inteiro, que tem 250 milhões de pessoas. Imagina isso no mundo inteiro. Então, ou seja, é algo que acontece. O seu problema não é maior do que o problema da outra pessoa que se divorciou. É um problema que você tem que enfrentar, é difícil, não é fácil, você vai ter que remodelar a sua vida, enxergar toda a sua vida por um outro lado, mas não é o fim do caminho, como eu disse aqui no início do podcast. Então, às vezes, a gente, quando acontece algo de ruim pra nós, né, a gente tende a achar que só acontece comigo. Como se tivesse alguém, né, um holofote voltado pra você, fala assim, essa pessoa aqui tem que se dar mal. Não, isso vai acontecer por N motivos, por N fatores. Então, é preciso naturalizar isso um pouco. A gente trabalha com um nível de ansiedade muito grande dentro do escritório, com um nível de frustração muito grande dentro do escritório, justamente porque, às vezes, as pessoas levam isso para um lado até espiritual, sabe? Como se fosse culpada por alguma coisa, como se a vida dela não desse certo, e talvez aquele momento ali possa ser o momento mais importante da vida dela e a virada de chave para uma vida melhor, que é o que nós estamos falando aqui. Ontem mesmo eu estava escutando um Rios, né? E de uma pessoa fazendo uma reflexão, eu nem sei, era sobre um texto de algum autor famoso que eu não me recordo aqui quem era, Fernando Pessoa, enfim. Quando uma porta se fecha, outra se abre, você pode ter certeza disso, né? Isso não é filosofia, como é que fala? Papinho Positividade tóxica, isso. Mas há uma pessoa batendo papo com ela mesma, né, dentro da cabeça dela,
pensando, mas se eu tivesse casado com fulano, como seria? Se eu tivesse entrado para aquela determinada, para aquele determinado concurso público, como seria? Se eu tivesse aceitado aquela proposta de emprego, como seria? E essas versões dessa pessoa que teria casado com fulano, que teria aceito aquela outra profissão, que teria passado no concurso público, essas versões falando com ela, olha, se você tivesse casado com aquela pessoa, hoje você estaria nessa situação. Se você tivesse aceito aquela proposta de emprego tal, para morar não sei aonde, hoje você estaria tal. Então, assim, uma porta que se fecha, ela não se fecha à toa. Nada acontece por acaso. Eu tenho muita convicção disso. Tudo vem para o bem. E, às vezes, o que está te acontecendo hoje é uma... Às vezes, não, eu tenho convicção disso. O que me acontece hoje, de bom e de ruim, é para me trazer alguma coisa para o meu amanhã. Então, assim, nada acontece por acaso. Tudo vem para o bem. Agora, depende da gente. Igual o Vitor falou, você não é o centro do mundo? Não é, mas você é a única pessoa nesse mundo que pode resolver o seu problema. Você é o seu centro do seu mundo. Então, é botar a mão na massa para resolver. Não adianta ficar pensando o que deu errado, né? Só. Não deu certo por isso, não aconteceu por isso. Tá, ok. E a página 2? E a sequência da sua vida? Você Quem tá escreve ali... é você. Exatamente. Você tá ali com 40 anos de idade, por exemplo. Vamos pegar aqui um número aleatório. Você tá com 40 anos de idade. Você se divorciou. E aí? Você tem, em tese, mais 40 verões pela frente, pelo IBGE aí. Você tem mais 40 verões na sua frente. E você vai ficar vivendo isso pra sempre? Você vai ficar vivendo isso pra sempre? Você não vai remodelar a sua maneira de pensar? Você vai jogar esse peso nos seus filhos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, a gente precisa entender, né, Thiago, o quanto que a gente percebe esse processo de transformação, né? Ali no dia a dia do escritório. Total. Uma cliente que chega com essa perspectiva de sofrimento e depois começa a enxergar uma vida um pouco mais colorida. Total. Isso aí pra gente fica muito claro, assim, porque a gente na mesma forma que a gente trabalha pra pessoa, a gente vira um espectador, né? Tem gente que tá lá com a gente tem 3, 4 anos, a gente Pois vê desde o início, assim, sabe? E são inúmeros relatos de clientes nossas que, muito carinhosamente, revelam pra gente o tanto que a gente ajudou elas. Porque a questão é uma só. O advogado, a gente vai cuidar da parte jurídica. Ponto. O resto é com você, que é o que a Lilian tá falando aqui. Então, essa questão de como você... Se você vai deixar esse capítulo da sua vida... Eu gosto muito de usar essa analogia. Como se a vida nossa fosse um livro e o divórcio tá lá. Capítulo 10, divórcio. Capítulo 10 de 20, né? De 20. Você tem ainda metade do livro pra você ler ainda. Sua vida não parou. E a gente vê, cara, Cara, eu lembro de cabeça aqui, lembrei de uma cliente também muito querida que ela falou, Thiago, tinha tempo... como é que foi? Eu saí hoje e tinha uma pessoa que me enxergou que falou assim, não, tinha tempo que eu não via sorriso no seu rosto. Não, a gente já teve casos de cliente que entrou para o direito depois de vivenciar a experiência do divórcio com a gente. Ela entrou pro direito, ela começou a malhar, ela tá mais bonita ainda, né? Tá viva, você vê assim, eu vejo os stories, eu falo, nossa. Ela é 10. Ela remodelou totalmente a mentalidade dela. Cara, isso é sensacional. Eu lembro que teve uma seguidora nossa que a gente atendeu, ela até comentei com você. Você tava lá nos Estados Unidos. Que a gente atendeu ela, eu e a Milena, nós atendemos ela. E ela falou que a filha dela, ela tava se divorciando e tal, né? Então tava na mesma situação que você tá. Você já se viu dos pais se divorciarem. E a filha dela, tipo, gostou do nosso conteúdo e optou por fazer direito. E no dia que a gente atendeu ela tava, tipo, agradecendo a gente porque foi o primeiro dia de aula da filha dela. E aí, quer dizer, olha o capítulo novo que essa família tá escrevendo. É uma pessoa que tá entrando para um curso superior, que escolheu a filha, né? Então... Olha só que loucura isso. A filha pegou algo bom de um momento ruim. Que é o que a Lilian acabou de falar. Acontece uma coisa ruim e elas são necessárias. Primeira coisa, vai acontecer coisa ruim. Não tô falando que você vai divorciar, não, até porque eu espero não divorciar. Mas vão acontecer outras coisas ruins no meio do caminho. Você acha que sua vida vai ser sempre um floquinho de neve, né? Não vai. E essa filha, né, de uma seguidora nossa, ela viu uma oportunidade, falou assim, pô, esse tipo de problema é um problema que eu quero tentar ajudar as pessoas a resolver.
Vou pegar isso e talvez se a transformação da vida da filha venha pelo divórcio da mãe. Olha onde que isso pode chegar. Porque uma das coisas que a gente tá aqui fazendo um podcast, o tema é: existe vida melhor após o divórcio. Pode um monte de gente na internet aparecer, como geralmente aparece, falando assim: vocês estão querendo... vocês são contra o casamento, né? Vocês estão violando o que Deus disse, ou vocês querem destruir a família brasileira. Não, até mesmo porque eu sou casado, eu tenho uma família brasileira, eu tenho um filho, eu sou casado. E eu quero casar. E o Thiago vive uma família brasileira também, com uma divorciada e ele duas vive... enteadas. Duas enteadas. É a família brasileira. Daqui a pouco vou ter que arrumar uma van pra viajar, porque de tanto filho. Mas a esposa do Thiago mesmo poderia resolver que a família brasileira dela seria ela e as duas filhas. Que é também. A família brasileira. Exato. Tem Esse vários é o ponto. exemplos, né? Esse é o ponto. Não é que a gente quer destruir a família, muito pelo contrário. A gente quer mostrar que existe uma nova formatação de família que também é muito boa, como aquela que é pintada por inúmeras literaturas que você possa ter contato. A família tradicional, né? Um homem, uma mulher, 2 filhos e um cachorro, né? Como já dizia a música. Ok, isso aí foi pintado num quadro como se fosse um dia o ideal, e não é. Mas essa família pode ter aqui, ó, sai um, entra outro, e esse outro que saiu continua vinculado a essa família, e aí vem um outro filho desse novo casal que também pertence e será irmão dessas outras crianças, e aí nós temos uma nova família que pode ser muito mais feliz do que foi. Pode também não ser. Não tem essa certeza. Eu quero dizer, não tem fórmula, né? Eu já conheci gente, né? Já tive contato com pessoas que casaram 4 vezes. E falou assim, cara, foram 4 ótimos casamentos. Mas eles acabaram, chegaram num ponto que inclusive, se relaciona... O Roberto Justus mesmo, outro dia a gente estava vendo um documentário dele, que ele mencionava isso. Acho que ele tá no 3º ou 4º casamento, mas ele tem relação amistosa e boa com todas as ex-mulheres. Tem relacionamento com as filhas, com os filhos. E aí muda a perspectiva, né? Não deu certo, não. Deu certo por X tempo e agora dá certo de uma outra maneira. Isso. Continua dando certo. Agora, isso é importante a gente falar, porque eu acho que muito disso que a gente vê, que a gente pega as pessoas assim frustradas com o fim do relacionamento, tem muito a ver com esse conto de fadas da Disney. Essa carga da família tradicional. Essa carga da família tradicional e uma pressão que eu acho que cai mais na mulher de manter o casamento, de ser a, né? Então eu tava pensando assim, o tanto que é difícil a gente tirar essa coisa que vem desde criança. Às vezes, antes da gente ter consciência do que era isso, quando a gente via um filme da Disney, tava lá a princesinha, o príncipe encantado, e aquilo, quando você pensa que não, você agora com 40 anos, vem daí, né? Às vezes daquilo ali. Você sabe que essa família tradicional brasileira, família tradicional, sei lá de onde, isso me foi um certo trauma, assim, por um bom tempo da minha vida. Tanto que quando eu conheci o Vitor, nem sei se eu posso falar trauma, tá? Nem sei. Mas, enfim, foi um estigma que eu tinha ali. Eu tinha, assim, repulsa, família tradicional brasileira. Já te dava... Que falsidade é essa? Quando, na verdade, existe, né? Existe, eu sei que naquele tempo, a minha visão era contaminada pelas famílias erradas, né? Mas, enfim, não é nem famílias erradas, por situações erradas. E quando eu conheci o Vitor, eu já estava com 30 anos e eu tinha muito certo na minha cabeça. Eu já tinha sentado numa mesa, meus pais, e eu já tinha falado, olha, eu não vou casar, eu não vou sair de casa, rola da gente ficar junto aqui, os 3, eu cuido de vocês vão envelhecer, e tá de boa, tô feliz. Tá, já havia esse combinado. E aí, só que eu atrapalhei os planos. Aí o sujeito chegou. Eu atrapalhei isso tudo, eu acalhei o rolê. Assim, a gente traça um pra cá, do nada vem uma pessoa, você vai pra outra. Mas aí, é isso que nós estamos falando aqui. Exatamente, mudou minha cabeça, porque a partir do momento que a gente foi evoluindo na relação, enfim, me surgiu a vontade de casar. E foi tão engraçado que ele olhou pra mim, a gente tava numa festa de casamento, de um casamento que não existe mais. É que já não existe mais. Mas enfim, é uma nova vida que surgiu ali. A gente tava no casamento e aí ele olhou pra mim assim, vamos casar?
A gente já tava se dando muito bem e tudo, já tinha viajado, a gente já tava muito bem, assim. A relação já tava muito, né, estabilizada. E ele olhou pra mim e falou assim, vamos casar? Aí eu, uai. Bem mineira. Uai, vamos. Uai. E assim foi. E assim tá sendo, sacou? Então, tipo assim, a partir daquele momento, não daquele pedido, mas daquela construção ali diária, nossa, que não bastou eu querer, não bastou ele querer, né? A coisa tem que ser fluida pros dois lados. A minha cabeça mudou sobre esse estigma da família tradicional brasileira, que é aquela família que, na minha cabeça até o momento, era aquela família negativa, né? Negativa, É. falsa, que fazia tudo pra manter as aparências. As aparências. Sacou? Então, tipo assim, e aí eu mudei. Mudou e, né, e tamo aí, né? Tá indo bem. Tá indo Graças bem. a Deus. E assim, só pra que quem tá acompanhando aqui se posicione no mundo, pessoal, olha só. Pra igreja, o casamento segue sendo indissolúvel. Ou seja, não se desfaz o casamento religioso. Ele só é anulado pelo direito religioso. Nós aqui, quando a gente fala de divórcio, a gente está falando que para o direito, né, para a lei brasileira, o casamento ele não é indissolúvel desde 1977, que inclusive foi uma conquista da mulher. O divórcio é uma conquista da mulher. Talvez por isso que muita gente se incomode. Porque não foi uma conquista do homem. O homem não trouxe isso para o mundo. Na verdade, ele queria evitar ao máximo. Não era a pauta do homem Não era na época, a pauta né? do homem Pra na manter época. essa família tradicional, qual eu repudiava. daí. Exatamente. Então, ou seja, o divórcio é uma conquista feminina. Por isso que, ainda hoje, quando a gente fala em divórcio, a gente percebe que as pessoas se incomodam justamente por isso. Porque foi um movimento que não se esperava que pudesse acontecer naquele momento, né? E a carga do movimento veio e hoje é uma realidade. E à medida que o tempo foi passando, de 1977 para cá, nós estamos em 2023, o que a gente percebe é que o casamento se tornou mais dissolúvel. É mais fácil desfazer o casamento. E isso, para muitas pessoas, é ruim, porque acha que fragiliza essa tradicional, essa ideia de uma família perfeita. Mas, na verdade, isso é uma grande conquista. Por quê? Porque hoje ninguém é obrigada a ser infeliz porque tomou uma decisão há 20 anos atrás e não está feliz com ela mais. Ninguém pode ser obrigado ou obrigada a viver uma relação infeliz, torturante, só porque alguém falou que não pode mais desfazer. Você tem que sofrer as consequências da sua escolha. Cara, não é assim. E muitas das vezes a mulher Deixa já eu até escolher sofreu, de novo. né? Deixa eu escolher de novo. Eu posso escolher, acabou, né? É igual quando você faz vestibular aos 17 anos. Você escolheu lá uma profissão, você tem que seguir com ela até morrer. Não, Já cara, é. eu mudei. Eu não fiz direito como primeira opção e mudei o curso da minha vida. Então, assim, por isso que eu gosto de bater muito nessa tecla, a gente não defende o divórcio. O que a gente defende é, diante de uma situação de insustentabilidade, de infelicidade, de sofrimento, é uma alternativa válida, legal e que vai e pode te salvar. E pode te salvar, porque você só vai se salvar se você quiser. Porque não adianta você se divorciar e ficar na fossa. Né? Não adianta. Não tem advogado, não tem psicólogo, não tem não religioso, resolve. ninguém. Não resolve. Se você não quiser sair, você não sai. Então, dentro dessa conversa que a gente está batendo esse papo aqui, e eu quero que vocês continuem contribuindo para a discussão, porque às vezes a gente vai lembrando de algumas coisas, né? E vão conduzindo a gente a pensar o seguinte. Se não houvesse essa evolução na lei, e a evolução na lei acontece por conta de uma mudança da sociedade. A lei, ela é fruto daquilo que nós construímos. Às vezes é meio turva, eu sei, mas não podemos trocar essa história. Essa evolução, ela não acabou com a família. Ela simplesmente criou novas formas de ser feliz. Hoje a gente tem famílias consolidadas. Vou pegar o seu exemplo aqui, Thiago. Você tem um relacionamento com uma pessoa que tem 2 filhas, já numa idade de pré-adolescência, adolescência, e que vocês querem ter o filho de vocês, e nós vamos ter uma família que a gente chama de família polvo, ou seja, ela tem vários tentáculos, ela tem vários laços sanguíneos diferentes. Ou seja, olha só, são mais pessoas se juntando para ser mais feliz.
E teve um divórcio, né? Nessa história. E que bom que teve. É. E que bom que teve. Porque imagina se fosse obrigado a continuar. Eu não tinha conhecido. Porque era. Porque era até muito pouco tempo atrás. Até muito, 77. Ou seja, até muito pouco tempo atrás, a pessoa era obrigada a ser infeliz. E mesmo depois de 77, né, quantos casamentos foram mantidos aos trancos e barrancos, mesmo a lei possibilitando. Sim, até hoje. Né, até hoje, né? Quem não tem aí uma avó que fala, nossa, minha filha não pode se separar. Pessoas que tiveram uma criação diferente da que a gente teve, né? De outros tempos. Então, mesmo com a lei, quanto a gente teve que lutar, batalhar, não estamos onde a gente queremos ainda, né? Ainda não, né? Ainda tem muito para ser conquistado. Mas quanto a gente já teve que enfrentar de dificuldade por não aceitar, mesmo tendo a lei que nos amparasse. Pois é. Né? E aqui... Pode falar, Thiago. E pegando o que você falou lá do meu exemplo, gente, família é quem a gente quer ser, tá? Família é quem a gente quer ser. Porque não vem falar comigo que um casal homoafetivo que tem um pet e considera ali o núcleo familiar deles ali, não é família, não. Às vezes, aquele ambiente ali que as pessoas são felizes é muito melhor do que muita família tradicional brasileira. Não dá pra... Família é quem você quer que seja. Então, eu acho que isso... E é isso que permite hoje você ter essa relação muito mais... eu gostei do exemplo que você soltou, né? De tentacular, cheio de braços. Você tem desmembramentos. Então, por exemplo, a minha enteada, a minha mãe já trata ela como neta. Tá vendo? E assim, é uma relação que já tá se perdurando ali de uma forma maravilhosa. Cara. Quanto mais sentimento bom, melhor. E aí, tipo, quer dizer, a minha enteada, ela vai ter ali, sei lá, 3 avós, né? Acho que 4. Não, 5. 3, sou eu. Não, você é avô, você é pai. Não, 5. é a minha. Os Só dois avós. o da mãe, o do pai e E a minha agora. É. E assim, e foi legal. Ano novo a gente viajou, aí meus primos conversaram com ela e deu super certo. Foi uma viagem muito família, assim, muito legal. Coisa que se não tivesse a lei do divórcio, Não poderia acontecer. não poderia acontecer. E não só isso. Talvez essas crianças, esses adolescentes tivessem... Talvez não, né? Certamente. Vivenciando, além de não criar novos vínculos afetivos, familiares, estariam vivendo uma pressão, independente de quem está errado ou não, Sim. homem e mulher, independente. É um casal que não mais convive como casal. Então, os problemas que acarretam esse tipo de relação para os filhos geram, né? Com certeza. Não, geram com certeza. Consequências para sempre. Um divórcio mal administrado acaba com o psicológico de qualquer criança. Com certeza. Com qualquer criança. E posso falar uma coisa que eu acho que eu queria falar desde o momento que você abriu, que falou, né, que você é filho de pais divorciados. Eu li uma estatística de que, sei lá, as crianças que são filhas de pais divorciados têm mais chances de serem bem-sucedidas Afetivamente. em todos os sentidos da vida do que as crianças que ficam presas nessa família tradicional infeliz. Entendeu? Porque aí eu não sei. Talvez um dia a gente traga um psicólogo aqui pra... Não, a gente vai trazer várias. Pra ajudar a gente a entender. Mas eu acho que é porque você experimenta logo na sua infância, Um adolescência... sofrimento. Enorme. Isso. Enorme. Porque dizem que depois da morte é o divórcio. Tipo assim, de luto humano, sabe? Porque que causa aquele sentimento. Só que eu acho que isso cria um humano mais forte. Aquelas crianças ali, elas vão lidar com alguns assuntos que eu não vou negar pra você, não. Eu acho que eu acho que eu tenho medo ainda dos meus pais divorciarem. Eu juro pra vocês que eu tenho ainda, sabe? Com 29 anos. Quer dizer, é um negócio assim que poxa, imagina essa criança vivenciando isso, que você tinha quantos anos? Eu tinha 20... Você já era 25 anos, mais ou menos. 25 anos, Já era adulto, já fazia direito e tudo. Pois é, mas foi foda. Foi, não. Eu fiquei chateado na época porque eu não sabia o que aconteceria, né? Entendi. Porque a gente sempre quer que os pais fiquem juntos. Isso é normal. Só que Você queria saber se ia ficar tudo bem. E ficou. E ficou. E ficou bem, bem mesmo. Entendeu? Depois de um tempo, houve sofrimento, houve tristeza e tudo mais. Mas
na hora que a gente vai fechar o balanço, foi Olhando melhor, pra trás, né? o saldo foi positivo. Tem um negócio que só quando a gente olha pra trás que a gente vê os pontos se conectando. Sim. Enquanto a gente tá E fazendo a vida. e sabe o que é legal? A mulher que estiver nos acompanhando aqui agora, a mãe que estiver nos acompanhando aqui agora, entenda uma coisa, a decisão do divórcio é só sua. Ninguém pode influenciar nisso. Ninguém mesmo. A decisão do divórcio não é da sua mãe, né? A decisão do divórcio não é da sua amiga, Do padre que casou vocês. do padre que casou vocês, não é dos seus filhos. Seus filhos não têm que carregar esse peso. Não faça isso com eles. Não fique casada pelos filhos, porque essa pressão é como se você tivesse de alguma forma sofrendo e transferindo a pressão ou a responsabilidade para eles. E eles não têm nada a ver com isso. Por mais que eles não queiram que vocês se divorciem, os filhos precisam entender que o mundo não é um conto de fadas. Talvez seja um conto de falhas. E é nisso que ele vai crescer. A partir desses problemas que são da vida adulta, mas que são problemas reais, que ele vai, talvez, quando chegar na vida adulta, entender que isso pode acontecer e ressignificar a vida dele e ficar casado para sempre. Ligar os pontos que o Thiago falou. Ligar né? os pontos. Ligar os pontos. Então, por exemplo, vou abrir aqui, não tem problema nenhum falar nisso. Um dos problemas que aconteceu pro divórcio dos meus pais tem a ver com questão financeira. Se relaciona com questão financeira. Eu vi isso acontecer. Eu aprendi. Eu aprendi com isso. E esse erro eu não vou cometer. Esse tipo de como lidar com dinheiro em casal, eu e a Lili, a gente é muito tranquilo com relação a isso. Absolutamente tranquilo. Porque é uma das causas de divórcio. Com o aspecto financeiro é uma das principais causas de divórcio. Muito mais do que se imagina. Às vezes as pessoas ficam achando que é traição, as pessoas ficam achando que é falta, término do sentimento. Não. A questão financeira, o desentendimento com relação aos bens, uma pessoa acredita que o dinheiro é dela e não da família. Isso é uma das principais causas. Então, é uma coisa que eu, observando, aprendi. Falei assim, para minha relação com o dinheiro precisa ser diferente dentro da minha casa, dentro da minha família. E transmitir isso para o João Vitor, que é nosso filho. Então, voltando aqui na reflexão que eu estava fazendo, não vai na sua mãe e perguntar se você precisa divorciar ou não. Você pode até querer um conselho, querer um carinho, querer alguma coisa, mas no fundo a decisão é sua. E de alguma maneira, se você tá realmente já consultando pessoas, É porque a decisão já existe. Né? você já tomou essa decisão. Só tá caçando justificativo. Você só tá caçando um motivo, você tá caçando só alguém pra te apoiar nisso. Alguém pra te falar isso. Agora, a sua mãe não, provavelmente não vai ser essa pessoa. O seu pai também não vai ser essa pessoa. Por quê? Porque talvez tenha sido criado nessa perspectiva mais antiga de que o casamento é indissolúvel e precisa ser preservado a todo custo. Né? Mas na sua cabeça pensa diferente. E aí, o que acontece? Se a sua cabeça tá indo para um lado e você, ouvindo os outros, caminha para outro, o que acontece? Sofrimento. Depressão. Porque você não tá vivendo a sua vida, você tá vivendo a vida que o outro escolheu para você. Aí, meu irmão. Aí pode... Lógico que você pode sentar e conversar com as pessoas, mas a decisão é só sua. De mais ninguém. De mais ninguém no mundo. É uma decisão solitária. E aí que entra, por exemplo, o nosso trabalho. Porque um dos grandes motivos pelos quais a mulher não se divorcia qualquer dinheiro. Não é porque ela quer dinheiro, não. É porque ela, às vezes, e infelizmente essa é uma realidade, ela deixou a questão financeira, patrimonial, nas mãos do ex-marido, do marido. Né? Porque ela veio cuidar de casa, isso acontece, isso é algo naturalizado no nosso país. E aí ela tem medo de divorciar, porque como é que vai ser? Porque ela vai ficar com as crianças, né? E mesmo que ela não tenha entregado por completo a questão financeira nas mãos do marido, se ela trabalha, ela ainda tem essa carga. Nós vamos divorciar, eu trabalho o dia todo, as crianças comigo, o que eu vou fazer? E aí é o trabalho que a gente faz, né, Thiago? Isso aí que você tem. Vamos explicar um pouco para essa mulher o seguinte. Uma frase que eu sempre digo: não se acaba um casamento de 10 anos em 10 dias. Uhum. Existem muitas coisas para serem observadas. Por exemplo, vamos lá. Com quem vai ficar as crianças? Como que essas crianças vão conviver com os pais? A pensão
que essas crianças vão receber para que tenham uma manutenção na qualidade de vida que elas têm, para elas sofrerem menos os impactos de um divórcio. A gente vai organizar a questão patrimonial. Ou seja, são uma série de fatores que precisam ser observados para que a gente consiga chegar à real e efetiva dissolução desse casamento. E é aí que a gente entra. É aí que a gente entra. É aí que a gente entra. Por quê? Quando tem essa ruptura, né, com os ânimos ali à flor da pele, é preciso que você tenha um profissional ali que sabe exatamente o que está fazendo. E, gente, eu tenho certeza que a gente já impactou muito positivamente. Essa cliente que você citou, por exemplo, eu fico me questionando se ela tivesse procurado um outro profissional, que não o nosso escritório, será que a vida dela será que Teria evoluído dessa Será que ela forma? estaria no patamar que ela tá hoje? Um mulherão, né? E, cara, e o exemplo dela nem foi litigioso, foi acordo mesmo. Foi mas consensual, foi consensual e foi um consensual muito bem construído, que a gente analisou tintim por tintim. E isso aqui eu devo dar crédito não só a gente, mas também a outro profissional que estava do outro lado, que tinha a mesma visão que a gente tinha, de resolver problema, não é só ganhar dinheiro e... Não, é resolver. Isso aí é outra coisa também que falam da gente do eu já ouvi advogado, isso, né? velho. Ah, vocês fomentam o litígio para ganhar dinheiro. Não, a pessoa chega para mim com litígio. Eu não fui lá na casa dela e fiz inferninho, não. Eu já ouvi isso em audiência ainda, cara. Sim. Falou comigo em audiência que a gente só tá querendo ganhar dinheiro. E não só isso, né? Se for olhar pelo aspecto financeiro, né? Lucrativo, pra gente é muito. Eu ganho muito mais resolvendo um problema, 10 problemas num ano, de maneira consensual, do que eu pegar 3 litigiosos e ficar naquele mesmo ano total. resolvendo 3 problemas. Ah, Então, então. vamos, né, falando friamente em dinheiro. Total. Só uma observação. Tanto que dizem que o futuro, inclusive da advocacia também, é ir pra extrajudicialização da pessoa falando, não, litigioso eu não faço, não. Tipo assim, litigioso eu não faço, porque fica... É oneroso. É oneroso demais. É oneroso pra todo mundo. Todo mundo, pras pessoas, pro escritório, pra todo mundo. A gente não gosta do conflito, não, gente, mas ele existe. Ele existe. Ele existe e a gente entra pra solucionar o conflito. É algo que eu tô dizendo aqui. Casamento, se você for analisar bem assim, direitinho, sabe? Dar uma olhadinha com calma, casamento não foi feito pra dar certo. É igual condomínio. Não foi feito pra dar certo. Porque olha só, pensa comigo, antes de reiterizar. Pensa comigo. 2 pessoas de 2 realidades totalmente diferentes, tá? Que se conhecem no curso da vida. Aqui, ó, eu sou de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A Lília é de Divinópolis, uma cidade do interior, é próxima a Belo Horizonte, mas é uma outra cidade, uma outra criação, uma outra realidade. A gente se encontrou numa balada num domingo à noite. Cada um num contexto Pronto, de vida. Foi isso. Para pra pensar que as bagagens são diferentes, o jeito de se portar é diferente, o que um gosta é diferente do outro. Ela nem gostava de comida japonesa quando a gente se conheceu, e hoje ela adora. Assim como eu não gostava de várias coisas que eu aprendi a gostar com ela. Mas por que o casamento, eu tô dizendo que o casamento não foi feito pra dar certo? Ele não vai dar certo naturalmente. Assim, como se fosse o rio corre pro mar. Não é assim. Você precisa fazer dar certo. Perfeito. Você precisa entender que vão ter problemas. Os dois, né? Os dois. Os dois, porque se for só um... Os dois, por exemplo, aquela coisa básica mesmo do dia a dia. Ah, deixou o chinelo no meio do caminho. Vai ter uma briga ali? Vai ter uma discussão? Vai ter. Só que, você vai parar pra pensar assim, cara, eu fico chateado com isso aqui, mas isso aqui não vai fazer o meu casamento acabar, não pode fazer. Por quê? Porque existem tantas outras coisas boas que a gente construiu junto. Pô, eu adoro futebol, ele detesta, a gente até briga, porque às vezes eu quero ver o jogo de futebol, mas ela não gosta e tal. E eu aprendi a ceder um pouco também, no sentido de que, não, realmente... Não precisa ver não tava fazendo bem pra mim do jeito que era. Mas se a gente não faz o esforço pra dar certo, aí não vai dar, não. A pessoa quer casar e ter a mesma vida que ela sempre teve quando não tava casada. Isso não acontece. Nem pro homem, nem pra mulher, pra ninguém. Então, não foi feito pra dar certo. Porque eu acredito, aí eu vou entrar na minha espiritualidade aqui, que eu acho que Deus não deu o livre-arbítrio pra nós? Não é isso que se propaga? Então tá. Se não foi feito pra dar certo, ele colocou uma situação que é absolutamente incomum, que as pessoas se juntarem sem se conhecerem, sem serem da mesma raiz, e falou assim, olha, são vocês que têm que fazer dar certo. Uhum. Ó.
São vocês que precisam fazer dar certo. Não vai ser eu. Eu não vou fazer nada. Eu faço o rio correr pro mar, agora vocês, hein? E a parte do rio correr pro mar, deixa que eu comigo. deixo, que vai chegar. Agora, a parte do seu casamento durar enquanto vocês forem vivos, é com vocês. É autorresponsabilidade. Ah, sacada genial, velho. É autorresponsabilidade. Se der um problema aqui, foi por falha até dos dois, em alguma medida. Sim. Em alguma medida foi falha até dos dois, não deu certo. Mas o que eu quero dizer é isso. Quando eu digo que o casamento foi feito pra dar certo, não é porque eu não gosto do casamento. Ele exige esforço. Pra você permanecer casado, você tem que querer. Inclusive, é uma escolha diária. essa pauta, quem lançou no perfil, né? Foi você. Que fui eu. E assim, eu sou muito feliz no casamento que eu tenho. Né? A gente foi bastante reiterizado por ela. O casamento foi muito. feito pra dar errado. Muito. E, né, e algumas pessoas até questionaram, mas como assim você fala que foi feito pra dar errado e você tem um casamento que dá certo? É porque a gente faz dar certo. Exatamente. E aqui, pode ser um dia que a gente pare de fazer. É. E aí vai ser problema nosso. Uhum. Né? Porque tem que fazer todo dia. É. Tem que regar todo dia, velho. Não é a cada aniversário de casamento, chega e chama pra jantar e Não. acha que a vida tá perfeita. Não, é no dia... Na verdade, até fora dessas datas que o negócio acontece. Total. Essas datas ficam muito manjadas. É na segunda-feira, normal. Uhum. Entendeu? Normal, na segunda-feira normal que as coisas acontecem. Então você tem que se esforçar, tem que ter disciplina. Tem que fazer coisa que você não gosta. Você tem que fazer coisa que você não gosta. Tem que abrir mão, Tem que abrir mão. tem que ceder. Não tô dizendo que só não pode ceder tudo. Porque senão você deixa de ser você. Aí é o tal do equilíbrio, né? Exatamente. É o tal do equilíbrio. Mas tem que Você- ceder. É igual acordo. Se ninguém ceder, não sai. É verdade. Não sai. E às vezes também a perspectiva que a gente olha a situação, né? Eu detesto futebol de toda a minha alma. Mas eu já enfiei uma camisa do Cruzeiro e já fui pro campo de futebol Já. com ele e com o João Vitor. Me chicoteei, né? Sofri pra ir lá? Não, fui. Me deu vontade de dormir no meio do jogo. Mas não foi um sofrimento extremo. Mas Não eu vou foi. divorciar porque eu fui no Mineirão. Eu fui porque eu quis. Exatamente. Eu fui porque eu quis. Exatamente. Eu também não obrigaria. É. Mas fazendo dá certo. Né? E pra gente já ir caminhando pro nosso final aqui, uma coisa que eu queria... Em cima disso que nós estamos falando, Thiago, não agir no calor da emoção. Porque a decisão é sua? Mas você tem que tomar muito cuidado. A gente aprende que a gente nunca toma nenhuma decisão quando a gente tá triste demais, feliz demais, nervoso demais. Nesses 3 estados emocionais, qualquer decisão que você tomar, ela não é uma decisão refletida. Ela é uma decisão impulsiva. Então, às vezes, você vai tornar impossível o seu casamento porque você agiu no momento em que estava triste demais ou feliz demais. Inclusive feliz, tá, gente? Inclusive feliz demais. Ou nervoso demais. E aí, só te cortando, aí eu entro, né? A colocação que eu vou fazer é: o quão importante é você ter do seu lado um profissional que vá olhar aquele problema, a essência do problema e como ele pode ser resolvido dentro das possibilidades legais que a gente tem. Porque as questões sentimentais a gente precisa resolver também. Mas muitas das vezes o sentimento, né, que é o calor da emoção que você está falando, ele não vai te permitir enxergar a solução do problema. E posso falar uma coisa? O que separa a gente de qualquer outro animal é essa tal dessa racionalidade. Então, usa ela. E Por procura favor. o profissional certo. E procura o profissional certo que vai te ajudar, que vai te dar mais elementos para dentro dessa racionalidade você tomar uma decisão, você ir por um caminho, você ir pelo outro, faz isso, faz aquilo, não faz isso, dá para fazer isso, não, isso aqui não dá. Mas isso aqui não dá. E detalhe, e se o cara... Você não adianta só o advogado. Porque o advogado não vai curar o seu problema emocional. Não. A gente gostaria, eu até gostaria, Ué. sabe? Mas eu não posso fazer isso até por... Seria irresponsabilidade, seria exercício ilegal de uma outra profissão. Porque a gente não tem estudo e base científica para cuidar do estado emocional de ninguém. O que a gente faz é a solução no campo do direito, que acaba trazendo benefícios emocionais. Diretamente, né? Traz, isso sem dúvida nenhuma. Se você quer terminar o seu casamento, além de um advogado não, além de procurar a gente do Vitor Lana Advogados, porque a gente fala para você procurar um profissional especializado
na verdade, esse profissional está aqui conversando com vocês agora. O nosso escritório trabalha justamente com isso em excelência. É em excelência. Não é à toa que a gente tem clientes sendo transformadas em 25 estados desse país. Até lá no norte do país. Nós estamos aqui em Minas Gerais, a gente tem cliente lá no norte, lá no extremo sul do país. E até outras que estão fora do país. E como a gente faz isso, né? Só no sentido de a gente atua exclusivamente a favor das mães e com direito de família, a gente tem uma maior capacidade de antever os problemas que podem surgir. Quantas vezes uma cliente sentou conosco, colocou uma coisa na mesa que ela achava que era possível ou que seria melhor para ela e a gente apontou, olha, não é assim. É a tal da visita livre. A pessoa fala, não, visita livre, funciona. A gente se dá muito bem. A gente se dá muito bem. Você se dá muito bem hoje. E amanhã, quando ele estiver com outra pessoa? Ou você estiver com outra pessoa, ou você estiver com outra isso pessoa. o incomodar. Exatamente. Então, vamos regulamentar aqui de uma vez? Por isso. A gente explica. E aí, quem segue, resolve. Quem não segue, vai reclamar depois, ou vai se arrepender de não ter feito. E eu tenho outro exemplo de outra cliente aqui, que a gente foi na audiência dela, eu e o Lucas, conseguimos fazer um acordo de guarda e convivência, e aí ela tipo, foi assim, não, a gente o acordo foi rápido, a parte da pensão não teve acordo, né, que a gente ficou normal, uns né? 40 minutos discutindo pensão, não teve acordo, mas a parte dos meninos, 20 minutinhos. Depois que a Chinela cantou, eu lembro que ela deve ter olhado e falado, nossa, bem que o Thiago avisou, que bom que eu fiz esse acordo aqui, porque era essas coisinhas assim, de final de semana, de não sei o que lá, e já tava lá no preto, no branco, e eu achei curioso, sabe, porque o tanto que, não, isso aí é tranquilo, vai. Muito que eu vejo vocês falando para os clientes, traz o seu problema, deixa ele aqui dentro, vai viver sua vida, que a gente vai administrar o seu problema. Não, isso é importante demais. Nós vamos administrar o seu... Confia. Né? O João Vitor tá com essa mania agora. Confia. Nós vamos assim. Mania gostosa. administrar o seu problema. Mas não vai ser da noite pro dia. Não vai ser da noite pro dia. Vai viver sua vida, vai ter problema. Entrega pra gente. Tem cliente, gente, com todo respeito, que quer contar prazo pra gente. E aí ela se perde na loucura do prazo. Por quê? Se lá na lei tá 15 dias úteis, é a partir de quando? Da juntada do mandato, não sei o que. Eu não tenho como. Pra que eu tô te explicando isso? Pra que eu tô te explicando o prazo? Deixa comigo. Eu sei, preocupa com outras coisas. Você tem problema já demais pra resolver. Preocupa com outras coisas. Deixa o prazo comigo. Graças a Deus lá no escritório a gente é muito transparente, manda peça, cópia integral do processo e tal, mas às vezes eu percebo que essa transparência, às vezes a ansiedade de algumas, né, são poucas, que fica às vezes preocupada com o prazo. Não, calma, a gente tá no controle, a gente já trabalha com... E você contratou advogado pra isso. E a gente tem um sistema que a gente lembra cliente da audiência, a gente avisa, quando tá passando o prazo, a gente cobra os documentos, olha, senão a gente não vai conseguir fazer no nosso tempo e tal. E outra coisa que eu esqueci. Todo podcast, o Thiago tem uma coisa que ele esquece. Já percebeu isso? Que ele vai falando, ele abre aquela aspas e esquece. E aí eu ia falar de outra coisa, eu vou pra lá. Se eu lembrar, eu falo. Não, era isso, de prática, cliente assim, né, que... Dessa questão da ansiedade, né? Entrega seu problema, confia que a gente... E a gente sabe que realmente é um momento sofrido. A gente sabe que muita coisa... lembrei. Aí, ó, tá vendo? É só ir puxando, Aqui, dica. Pra você que tá pensando, ou que já está nesse processo, ou que um dia pode estar. Porque eu fiz um curso uma vez no Rio de Janeiro que tinha um tanto de advogado. Lá vem a aspa, só tá vendo? Depois agora eu vou voltar. Um tanto de advogado. Aí tinha mais de idade, tinha uma da minha idade, mais ou menos ali. Ela falou, não, porque quando eu divorciar meus amigos, ela já tava, tipo, com uma realidade, sabe? Na cabeça dela já é tipo assim, não, meus amigos estão casando agora, daqui a um tempo eu vou divorciar eles. Segura a ansiedade e a sua energia. Foca em outras coisas. Não se resuma a esse capítulo da sua vida, que é o divórcio. Por favor. Por quê? Aí eu vou entrar num negócio mágico aqui, que é a única parte do direito que eu acho que é mágica. A pessoa, quando ela é muito... quando ela foca muito no problema e vê... É aquela questão do copo meio cheio. Tudo que você foca expande. Exato. Vai cair numa vara ruim. Se você for uma pessoa muito... Se você estiver muito assim, não tiver... Eu não tô falando, gente, que não, Thiago, mas é um problemão. Eu sei que é um problemão, mas confia. Igual o João fala, confia. Entrega, confia,
Porque tudo que... Tem alguns casos que a gente vê que fala, não é possível. Caiu na vara errada, que mandou pra outra vara, que não sei o que lá, que o promotor não conseguiu falar, que... Uma loucura que acontece. Então, assim, segura a ansiedade. Porque isso é um negócio mágico que a gente tem, né? Energia, gente. Energia. Energia acontece, existe. Se você foca no problema, o problema fica grande. Se você foca na solução, a solução fica maior. Perfeito. É isso. Então, o processo... Existe um processo natural. Eu falei isso no primeiro episódio, vou falar de novo. Existe um processo. Você ficou casada 10 anos, 12 anos, 20 anos. Cara, tem um tanto de coisa aqui que a gente precisa desatar. E o judiciário também não colabora, é lento. É lento. A gente vai trazer aqui, nessa temporada, a gente vai trazer pessoas que estejam lá dentro, que possam falar sobre isso, juiz que a gente conhece, vamos trazer psicólogos, vamos trazer delegada aqui de violência doméstica e tudo. Pra quê? Pra gente mostrar que existe um mundo enorme à sua disposição para resolver esse problema. Você não tá sozinha. Existe uma estrutura. E o advogado, o Vitor Lana Advogados, é a melhor estrutura que você tem para juridicamente resolver o seu problema. Vamos para as considerações finais? Vamos lá? Lília, suas considerações finais sobre esse tema que eu tenho certeza que deve ter ali gatilhado muita gente a entender que ela não tá sozinha. Eu iniciei falando isso e eu vou finalizar falando isso. Existe uma nova... Não existe vida após o divórcio. Existe uma nova vida, uma vida melhor após o divórcio. É isso aí. E aí, Tiagão? Eu vou complementar, só depende de você. E eu sou prova viva disso. É isso, pessoal. A mensagem que eu quero trazer é uma mensagem que eu falei no meio do podcast e eu vou repisá-la aqui com força nesse final. O divórcio, ser feliz ou não ser feliz é uma decisão exclusivamente sua. A gente precisa ser um pouco egoísta. Porque se você não estiver feliz, como é que seus filhos vão ficar felizes? Se você não estiver bem, como é que as pessoas à sua volta que gostam de você vão estar bem? Então a decisão pela felicidade, ela é individual. Ninguém pode tomar essa decisão por você. E quando a gente fala de divórcio, você precisa entender uma coisa. É uma decisão válida. É uma decisão que não vai pôr fim à sua vida, mas que pode pôr fim a um sofrimento. Se você está sofrendo, existe uma decisão possível, o divórcio. E aí, depois que você enxerga que é isso mesmo que você quer, que é isso mesmo que vai te libertar, aí você vai atrás dos profissionais. Aí você vai executar essa decisão. Você vai dar o passo necessário para sair dessa vida de sofrimento. Então a mensagem é essa. A decisão é sua. Fechamos aqui mais um episódio, o segundo episódio do Pode Isso LanaCast. Estamos aqui no YouTube. Não se esqueça, você ficou aqui até o final. Você gostou, você está aqui até o final, você está achando legal. Então você vai se inscrever agora no canal, vai começar a nos acompanhar para poder continuar, né, recebendo esse conteúdo e vai ativar as notificações. Tem um sininho aqui embaixo da tela, é só você clicar nesse sininho que você vai receber todas as notificações. Ou seja, postou um vídeo aqui no YouTube, veio mais um episódio do podcast, um vídeo sobre pensão, um vídeo sobre guarda, você vai receber essa informação e vai poder aqui consumir esse conteúdo, que é muito importante pra gente, mas é mais importante e mais transformador ainda pra você, beleza? Também estamos no Spotify, coloca lá a nossa playlist como favorito, curta essa playlist aqui dos nossos episódios do Pode Isso LanaCast. Gente, Para quem não acompanha a gente no perfil do escritório no Instagram, @VitorLanaAdvogados, com 2 N's. Com 2 N's e sem C. Vitor Lana Advogados, o maior escritório digital em direito de família do Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Qual câmera que é pra ver? A sua aí mesmo. Tchau. Show, show, show.